Glória a Deus. Queridos irmãos, abra as vossas Bíblias, por favor. Vamos estar extraindo da palavra de Deus para a nossa vida o ensinamento. A palavra de Deus, ela é digna de toda a aceitação. Por isso, nós não temos que fugir da palavra. Não é o que eu acho, o que eu penso ou o que eu imagino, mas o que a palavra de Deus diz para todos nós. E com temor e tremor, quero compartilhar com os irmãos ensinamento nessa noite, para mim e para você. Paulo, dentre as 13 epístolas que Paulo escreve, 4 direcionadas a pessoas, 9 direcionadas à igreja, Paulo escreve 2 Timóteo, é a sua última carta escrita. Paulo já está sabendo e tem convicção da sua partida. Paulo sabe que seu ministério está terminando, quando ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele está dizendo, eu combati o bom combate, cumpri com a minha missão e guardei a fé. Que isso é algo fundamental na nossa vida, nós guardarmos a fé. Essa carta é escrita 37 anos depois de Cristo. Ele fala da perseverança pela fé. Paulo escreve essa carta e a última carta a ser escrita, ele já sabe que vai ser morto, que a sua partida está próxima. Quando ele escreve essa carta, Roma está passando uma das maiores perseguições através do imperador Nero, que começa a perseguir os cristãos, por eles está cada dia mais crescendo, e ele começa uma perseguição, e aí Paulo escreve essa carta, exortando os irmãos a perseverar pela fé. Paulo aqui orienta a Timóteo, que muitas das vezes nós vamos ver entre as 13 cartas escritas, 5 dessas cartas, Paulo menciona o nome de Timóteo, meu filho na fé, meu cooperador fiel, meu cooperador que está comigo, venha me visitar, não deixe de trazer os livros, traga também a capa, venha estar comigo. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, que naquela época era uma das maiores igrejas que ele tinha. E aí, por Timóteo ser novo, ser tímido e sofria de alguns problemas estomacais, Timóteo agora, ele percebe uma certa rejeição da igreja em relação ao ele estar na frente, ele está pastoreando aquela igreja. Paulo aí exorta Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, confia a homens idôneos, a homens equilibrados, a homens que tenham temperança, a homens fiéis, porque nem todos são fiéis, a homens que possam lhe ajudar, confia-os. Paulo exortando a Timóteo, Paulo fala assim, verso 2, olha o texto. E que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que seja idôneo para ensinar aos outros. A igreja de Cristo, ela tem uma missão. Eu falo igreja não me referindo ao templo. Eu me refiro à igreja nós, como templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não esse templo feito de alvenaria, não é esse que eu falo. Mas eu falo da igreja nós, como templo e morada do Espírito Santo de Deus, como levando a bandeira do Evangelho, ensinar aos outros, para que as pessoas vejam a luz de Deus em nossa vida. E a Bíblia Sagrada diz que nós vamos ser procurados questões acerca da volta de Cristo ou da vida eterna. E eu tenho que estar municiado da palavra, inteirado da palavra, para eu ensinar aos outros.
para eu ensinares aqueles que vêm nos questionar acerca da salvação. Não é simplesmente levantou a mão e eu sou crente e está tudo bem. Não, vai muito mais além disso. Nós sabemos que o nosso pastor Cleudimar passou por aqui quase 3 anos ensinando e mostrando pela palavra. E aqueles que absorveram e guardaram no seu coração foram bem-sucedidos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Paulo aqui vai orientar a Timóteo, para Timóteo agora ser exemplo dos fiéis, ser exemplo para a igreja e ensinar a igreja, porque a igreja precisa ser ensinada. Nós estamos vivendo um analfabetismo bíblico como nunca nós vimos tal. As pessoas acreditam em tudo que dizem, mas não pesquisam na palavra. Não pesquisa. Ah, fulano diz, fulano teve... Não, fulano diz. Ah, você pesquisou na palavra, está dentro da Bíblia, está enquadrada aqui na palavra de Deus. Não, mas ele teve uma revelação. Revelação fora da palavra de Deus não é revelação. Você pode dar qualquer outro nome, porque a maior profecia é a palavra de Deus. Quando a Bíblia Sagrada diz não havendo profecia o povo se corrompe, ele está dizendo não havendo ensinamento o povo se corrompe. Porque nós precisamos estar munidos da palavra. As pessoas hoje estão municiadas com iPhone, com Instagram, com o Zap, com tudo que tem por aí. E não sou contra isso não, irmão. Eu falo sobre o mau uso disso. Sobre o mau uso. Mas não estão sabendo como é que diz a palavra de Deus. Se nós pararmos aqui e for perguntar quantos livros tem a Bíblia, ou quantos capítulos, ou quem era o profeta messiânico, vai ser um número bem resumido. Se for perguntar qual é o livro mais antigo da Bíblia, pois é o livro do Gênesis, porque é o primeiro. E muitas das vezes não sabe que a Bíblia não está em ordem cronológica. Ela não está em ordem cronológica. Então, Paulo orienta a Timóteo para que Timóteo ensine. E nós como igreja, o que nós estamos ensinando? Eu como igreja, você como igreja, nós como igreja de um modo geral, como é que nós estamos ensinando? Será que as pessoas podem olhar para mim, para você e dizer eu quero ser um crente igual aquele ali? Eu quero ser uma crente igual essa minha vizinha aqui. Essa ali é crente. Será que as pessoas podem olhar para nós e ver o brilho de Cristo? Cabe uma reflexão para todos nós. Porque quando a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas muitas das vezes eu quero examinar o outro. Mas a Bíblia manda nós examinar a mim mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E quando nós olhamos que Paulo tinha esse certo cuidado de ensinar, de orientar aos irmãos, de deixar os irmãos instruídos, Paulo vai na obra missionária, Paulo não deixa a igreja, Paulo coloca um presbítero para estar à frente ensinando, para estar cuidando das ovelhas, do rebanho, para estar orientando a forma como proceder. Nós vemos na Bíblia Sagrada os nossos heróis na fé, os homens que nos antecederam. Nós vemos aqui em Patos quantas pessoas nos antecederam que deixaram testemunho para nós. Será que nós estamos levando esse testemunho para frente? Paulo fala que nós devemos ensinar aos outros. Como será que está o meu ensinamento? Ah, irmão Francinaldo, o ensinamento é para os pastores, o ensinamento é para os presbíteros, para os evangelistas. Só não. Dá ensinamento quem tem ensinamento. Agora, se não tem, não tem como dar. Mas primeiro tem que sentar para aprender, para depois se levantar para ensinar. Não tem como a pessoa se levantar para ensinar se primeiro não sentou para aprender. Paulo orienta aos irmãos e orienta a Timóteo, que Timóteo agora
ensine aos outros. É tanto que Timóteo faz questão, irmão, de dar um testemunho, de esforçar para dar um testemunho. Você que está com a Bíblia aberta, por favor, 1 Timóteo. Vamos voltar um pouquinho. 1 Timóteo, capítulo 4. Olha o que diz o verso 6. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo na piedade, porque o exercício corporal para pouco há proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos, lutamos, pois esperando num Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensino-as. Aleluia. Paulo aqui mostra a fidelidade e a diligência no ministério do ensinamento, no ministério da palavra. Ora, ele diz: eu me subjugo meu corpo à servidão, para que pregando eu não seja achado em falta. Paulo tinha convicção do que estava ensinando a Timóteo. Paulo fala que ele, propondo essas coisas, será bom ministro, propondo o quê? A palavra de Deus. É a palavra que nos sustenta. As pessoas têm um falso engano de querer ser doutrinado por hino. Hino não doutrina. Hino não doutrina não, irmão. Nem sustenta. Pode prestar atenção, e principalmente nos tempos de hoje, que parece que hino é assim, chegou, está na moda, aí depois baixa, tem que vir outro. Quem é o cantor da vez agora? É fulano de tal. Uma cantora agora que surgiu agora há pouco tempo, aquela Maria Massal, né? Maria Massal. Nada contra a pessoa dela, não estou dizendo que os hinos dela não são bons, mas eu estou dizendo assim, que surgiu agora. Quem é que vê mais falar em Damares? Quem é que quer mais cantar o hino Sabor de Mel? Quem é que quer mais cantar Oséia de Paulo, as 100 ovelhas? Cadê esses hinos? Não, agora tem que ser do momento. Massageou o ego, tá bom demais. O irmão chegou do Recife e me trouxe um CD. Ele disse: irmão Francisco, eu trouxe um CD para o senhor, eu gostaria que o senhor ouvisse. É um cantor amigo meu lá, canta super bem. Eu disse: senhor. Eu coloquei no som do carro para ouvir. Aí uma da parte do hino assim diz: Jesus, eu queria deitar no teu colo, esfregar minha cabeça no teu peito cabeludo e dormir. Aí eu disse: não é Jesus não, é Tony Ramos, que parece um balbuíno. Mas Jesus não é não. Eu apertei no playback lá, tiro o playback, eu tirei o CD, eu digo: não, para mim aqui não dá. Que deitar no peito, no colo de Jesus, esfregar a cabeça no peito e com cabeludo, irmão? Eu digo: não dá para mim não, não é porque eu sou mais crente do que ninguém não, é porque não dá. Você não vai dar para ninguém não, que não dá para mim, não dá para os outros não. Aleluia. Que ensinamento nós estamos passando? Nós estamos aqui em uma geração vai e outra geração vem. A geração que está vindo, qual é o exemplo que ela tem de nós hoje? De pessoas que oram, de pessoas que lêem a palavra, de verdadeiros ensinadores da palavra de Deus, de pessoas que estão evangelizando, de pessoas que estão trabalhando na obra? Não.
porque cada dia mais o número está ficando resumido. Cadê os crentes? Desapareceram. O pastor começou uma campanha de oração. Primeiro dia deu 29 pessoas. Também só deu 29 nesse dia. Mas nem um dia deu 29. Nem um dia mais. Nós temos 9 evangelistas. Só apareceram 2. Nós temos 28 presbíteros. Só apareceram 2. E não é todos os dias não, viu? É um dia sim e outro não. Nós temos 48 diáconos. Só apareceram 2. Nós temos mais de 200 auxiliares. Só apareceu 5. Cadê o povo? Cadê o povo, irmão? Ah, mas não tem pastor. Tem? Quem disse a você que a igreja está sem pastor? E o sumo pastor, cadê? Aleluia! Quer dizer que eu preciso de uma liderança para eu dar satisfação que ele está me vendo que eu estou aqui. Aí você olha aqui na retaguarda e a igreja vê isso. Dos irmãos que estão sempre no culto de doutrina. E aqueles que não pisam. Aí quando chega um pastor novo, aí enche o púlpito de gente, irmão. Enche aquele avalanche de gente. Aí depois desaparece todo mundo. Cadê a palavra de Deus guardada no seu coração, irmão? Aleluia! Que ensinamento é esse? Que palavra é essa? Que ensinamento eu tenho? O que é que eu estou aplicando na minha vida? E o exemplo que Jesus nos deixou para nós. Aleluia! Amanhã nós vamos estar no encerramento. São 30 dias de oração. Pela misericórdia e a graça de Deus, quem ainda não perdeu nenhum dia foi o porteiro e um dos evangelistas que está vindo. Foi quem não perdeu nenhum dia. Mas os outros falam um pouquinho, outros faltaram um dia, outro dia, e tem uns que estão sempre vindo. Mas em dias alternados, mas estão vindo. Cadê o povo? Ah, irmão, mas estão nas congregações. Sim, senhor. E cadê os irmãos da sede, que eu não vejo na congregação? Não sei se aparece na congregação dos amados irmãos. Pelo menos na congregação que eu dirijo eu não vejo. Cadê os irmãos? Não tem pastor. Tem, meu irmão. E nós temos um compromisso com Deus que pode todas as coisas no céu e na terra. E o meu compromisso como igreja do Senhor, e o meu compromisso, irmão, como servo de Deus, e o meu compromisso com aquele que me tirou das trevas para a luz, aquele que perdoou meus pecados, aquele que trouxe refrigério para a minha alma, aquele que me ensina de dia e de noite, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! Como é que nós estamos ensinando aos outros nos dias atuais? Paulo tinha esse cuidado, irmão. Paulo tinha esse cuidado. Paulo tinha esse zelo tão grande pelas pessoas. E o que eu acho interessante, que Cristo deixou o exemplo para nós, de ensinar. A Bíblia Sagrada diz, e ele sentando abria a boca e começava a ensinar. Jesus começa a ensinar os discípulos, quando ele fala de um grão de mostarda. Ele usa o grão de mostarda em relação à igreja, que ela começa pequena e cresce, e ele usa o grão de mostarda em outra parte falando da nossa fé. Nós vamos encontrar isso nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Como é que nós estamos progredindo? Como é que a nossa fé está em Cristo Jesus? É tanto que ele diz, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? São ensinamentos, irmãos, da palavra de Deus para nós. São ensinamentos que nós temos que ter da palavra de Deus na nossa vida. E temos que aplicar na nossa vida. Na verdade, nós somos cristãos. Nós somos seguidores de Cristo, ou pequenos Cristo, como a palavra quer dizer, o significado da palavra cristão. E como é que nós estamos? Ensinando o quê?
Os pais estão ensinando os filhos a participarem da festa da guia, levando para o parque, comer maçãzinha vermelha, maçã do amor, só porque é vermelha, abençoado. Compra a maçã que eu dou a tinta. Porque é vermelha, eu pinto para você. Pinto, não tem problema nenhum. Pinto, não tem nenhum problema. Você leva a criança pequena, quando ela crescer, ela vai sozinha. Não precisa você levar mais não. E nem vá reclamar, porque você ensinou errado. No livro de Provérbios diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. Mas no caminho, não está dizendo o caminho, é no caminho. Ou seja, você sendo exemplo para ele, você ensinando para ele. A geração de hoje é a geração me hoje. Como assim, irmão Fresnaldo? Quer que coloque em 5 minutos, já quer comer. Só que me hoje, você come aqui, se der um espirro, você está com fome de novo. Precisamos de uma geração que se alimente da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! É o ensinamento de Deus para nós. O próprio Deus deixou ensinamento para o povo esqueceu. Aí Deus diz: Moisés, escreve de novo. Daí surge o livro Deuteronômio, que quer dizer repetição da lei. O povo esqueceram os ensinamentos. Deus disse: escreve de novo, Moisés. Escreve. E Moisés escreve novamente. E aí surge o Pentateuco, os 5 primeiros livros, que era para o povo estar lendo, o povo estar guardando, ensinando aos seus filhos e aplicando na sua vida. Antigamente os crentes, eu não sou tão velho assim, irmão, tenho 52 anos, fiz terça-feira, e hoje é aniversário do meu querido evangelista Edman, meu professor. Já vamos abrir um parênteses aqui, vamos dizer para ele: irmão Edman, ministro de Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida e sobre a sua família. Parabéns. Obrigado, irmão. Em nome de Jesus. É aniversário do nosso querido irmão Edman, que me ensinou, viu, irmão? Eu não caí aqui de paraquedas, não. Lá na Lima Campos, uma congregação que era uma garagem de um carro, que é do irmão Antônio Linhares. E nós estávamos lá nos cultos. No sábado, irmão Edson dirigia os cultos ar livre, diácono da igreja na época, e eu auxiliar de trabalho. Edson dirigia no sábado e eu no domingo à tarde. Um sol de rachar. Não derreteu nada, irmão. Até que derretesse um pouquinho, fazia falta não. Mas não derreteu nada. Irmão, no meio de um sol desse, quando a gente não quer, a gente dá desculpa. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Mas chegava ali e as irmãs com a sombrinha, outros pegavam um papelão e chegava até lá e o evangelho era anunciado. Aleluia. Nessa época não tinha congregação das placas, não tinha 7 casas, não tinha Nova Brasília. Não tinha não. Mas nós fomos ensinados pela palavra, pelos homens de Deus que nos ensinaram, que tiveram cuidado de nos ensinar para fazer a coisa certa, irmão. Aleluia. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, confia a homens idôneos, confia a eles, a homens fiéis que sejam idôneos, para que ensine também aos outros. O evangelho não pode parar. Vem uma geração, outra vai, mas a palavra de Deus é a mesma, o evangelho é o mesmo. Tem que ser eu e você para ensinar. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz: e Davi serviu ao Senhor ao seu tempo. Como assim, irmão Francinaldo? Foi o tempo dele, e agora? Agora o tempo é meu, amanhã é outro. O tempo hoje é seu, é nosso. Que venham outros e nós vamos ensinar.
a mesma palavra, sem tirar nenhum tio, nem um S, é a palavra de Deus. Paulo orienta a Timóteo para que ensine. Veja o que diz 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Escute bem o que diz o verso 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não for conforme com as sã palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que segundo a piedade, se alguém não ensina, ele é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, dos quais nascem inveja, porfia, blasfemas e ruim suspeita. Quer dizer que se alguém vier e não trazer o ensinamento da palavra, pode rejeitar, meu amor. Não veio? Muito obrigado, Deus te abençoe. Irmão Francinaldo, eu teve. Está dentro da Bíblia? Está não, então não dá para mim não. Mas, irmão Francinaldo, não é bem assim. A gente não pode ser desse jeito. E pode ser de que jeito? Me diga aí. Profano, soberbo, hipócrita? Não. A Bíblia nos ensina o contrário. Seja sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. A Bíblia nos ensina a nós permanecermos como sal e luz dessa terra. É bem verdade que nos tempos chamados hoje, há muitas pessoas que não dão um bom testemunho, porque tem 3 classes de pessoas na igreja. Tem pessoas que não têm vergonha do Evangelho, como Paulo diz, não me envergonham do Evangelho. Tem outro grupo, são pessoas que têm vergonha do Evangelho. E qual é o terceiro? É o pior. São pessoas que estão na igreja, mas é uma vergonha para o Evangelho. Porque não dá testemunho, porque não guarda a palavra, porque não anda conforme a palavra de Deus, porque não aplica na sua vida o que está na palavra e está dando ouvido a fábulas. Está ouvindo a homens que vivem com contenda. Eu não aceito isso. Não é bem assim. É desse jeito que está na palavra de Deus. Certa vez Jesus estava ministrando a palavra e muitas daquelas pessoas que estavam ouvindo foram se retirando. Jesus disse: quer ir vós também? Pedro disse: Senhor, para quem? Ele não disse para onde, que há uma grande diferença, viu, irmão? Onde se refere a lugar, para quem se refere a pessoa. Um lugar não salva, mas a pessoa salva, que é Cristo. Jesus disse assim, Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tem o quê? Palavra de vida eterna. Nós estamos precisando cada dia de palavra de vida eterna, que me corrige, que me oriente, que me mostre onde está o pecado, que me diga o que é certo, e cada dia eu posso seguir olhando para Jesus. São palavras de vida eterna. Não quero palavra para massagear o ego. Para massagear o ego. Não, senhor. Massagear ego, não. Mas a palavra que cura as feridas. Glória a Deus. As palavras dos homens de Deus que passaram por nós. Como purificará o jovem o seu caminho? É aonde, irmão? Observando a palavra de Deus. Como que eu devo andar numa terra tão corrompida e perversa? Com a palavra do Senhor, que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
As pessoas estão acostumadas, irmão. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, mas muito difícil mesmo. Porque as pessoas querem, receba, receba. Receba o que, meu amor? Nem sempre, eu não estou dizendo que Deus não manda entregar, não é isso que eu estou dizendo. Mas as pessoas querem que isso seja uma regra. Uma regra. Tem dia que Deus manda você dizer receba, mas não é todos os dias. E é todos os dias. Ai, irmão, Deus me usa com cura. E é. Onde eu coloco a mão é curado. Vamos lá para o Hospital do Bem comigo? Vamos para lá. Ainda quinta-feira, ontem, nós estávamos lá, no Hospital do Bem. Começamos 10 horas da manhã. Quando eu me sentei para almoçar, era 2h40. Foi almoçando e voltando de novo. Quando eu cheguei em casa, era 5 para as 5 da tarde. Entre o Hospital do Bem e o Hospital Regional. Fazendo o que, irmão Francinaldo? Ministrando a palavra. Enfermaria, UTI, isolamento. Eu não estava levando o meu nome, eu estava levando o nome de Jesus Cristo para aquele lugar, para almas que estavam ali, faminta e necessitada da palavra de Deus. Aleluia. Ainda sábados, o último sábado, nós fizemos um batismo no presídio aqui em Patos, presídio de segurança Romero Nobre. Estava comigo o irmão Cauê, Ismael, estava não. Estava Ismael, estava Eduardo, estava França, Tiago Soares também estava. Batizamos ali 6 pessoas. Mas, irmão Francinaldo, só 6? Vai lá para dentro para tu ver como é fácil. Quase 500 homens lá dentro. Uma cela que só é para ter 6 pessoas, tem mais de 20. E você ainda reclama do seu quarto. Diga aí. Uma cela 3x4, com 6 camas, tem mais de 20 lá dentro. E você ainda fica reclamando do seu quarto. Vai para lá para tu ver. De palavrão, cuspida na cara. Sim, senhor, cuspida na cara. E a minha cara é larga, irmão. Não tem como cabe errar uma cuspida não, viu? Quando o caba deu, pufa, a cuspida bateu, só veio passar a mão. Tirei do lado e disse, Deus te abençoe. Você não quer ouvir? Eu vou aqui para o outro lado. Se não for Deus na vida, não faz não, irmão. Eu sou filho do rei. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Você é melhor do que Jesus? Jesus foi esbofeteado, foi escarnecido, vituperado. Aleluia. Então, os meninos aí que acompanham sabem como é lá dentro. Qual é o lugar melhor lá? E quem disse que tem lugar melhor em prisão? Tem um menos ruim. Tem lugar melhor lá dentro. Pedro Figueiredo já esteve lá também. Sabe como é o trabalho lá dentro. Ensinando o quê? A palavra. Foram 2 anos cuidando daquelas pessoas, daquelas 6 pessoas. 2 anos, irmão, trancado. Quando começaram o ensinamento, que eu fui dar discipulado com eles, o diretor disse, o senhor tem uma sala para dar estudo para eles. Sim, senhor. Porque eu quero batizar, não vou batizar, já chegou e batizar, mas tem que dar um discipulado. Eles são novos convertidos, alguns se voltaram e outros aceitaram, que foram esses que foram batizados. O diretor disse, tem um lugar para o senhor dar aula para eles aqui. Sim, senhor. Uma sala de aula. Eu pensei que era uma sala de aula tudo bem arrumada, irmã Ilka. Tudo bem direitinho. Meu irmão Robson Simões. Aí eu pensei que era, quando eu cheguei, ele disse, senhor, pode subir. Lá vem os homens algemados um no outro. Colocaram dentro de uma cela, lá em cima. Eu disse, o senhor quer ir? Pode subir. Eu disse, quer dizer que eu vou dar aula ali dentro? Ele disse, sim, senhor. Se o senhor quiser desistir, o senhor desiste daqui, porque o senhor vai dar aula lá dentro daquela cela com ele, trancado com eles. Tá, irmão Pedro aí, que foi um dia comigo lá. Irmão Francinaldo, o senhor estava acreditando em quem? Tu acha que é em mim, é? Quando eu cheguei assim, ele disse, bora, o senhor vai entrar. Quando entrou, que ele fechou o cadeado, que eu olhei para aqueles homens assim... Tinha 18 homens lá dentro, eu digo, um 18 para tu, falei, não dá nada, para 18 homens aí, não dá para tu segurar, né? Eu olhei para eles, Jesus, chega aqui, eu me senti como Daniel na cova dos leões, pode acreditar, literalmente falando.
E eu disse, eu gostaria que vocês ficassem de pé, se identificassem, foi no primeiro dia. Vocês se identificassem para eu conhecer vocês melhor. Fulano disse, eu sou fulano, eu sou ciclano, tal. Pronto, sim senhor, deixa eu me identificar. Aí um disse, o senhor não precisa se identificar não. Aí eu disse, não, ele disse, não, porque a gente já sabe onde o senhor mora, quem é a sua esposa, quantos filhos o senhor tem. E o senhor só veio aqui porque a gente sabe, se a gente não soubesse, o senhor não vinha aqui. Ou se o senhor tivesse algum negócio desmantelado, o senhor não estava aqui dentro não. Sabe o que é isso? Sou eu não, irmão. É a palavra. É a palavra de Deus que tem que estar dentro de nós, irmão. Aleluia. O que me estimula a ir lá não sou eu para me apresentar, não. Até porque estou vendo, muitos estão ouvindo isso aqui pela primeira vez. Porque lá ninguém tira foto, não tem como fazer selfie, ficar publicando. Não, lá dentro não. Tiramos uma foto agora no batismo, mas tudo de corte. E alguns não foi nem nós que tiramos, foi autorizado por eles mesmo, foi quem tiraram lá. Mas por que isso? Por amor às almas dele, eu levei a palavra. Discipulado 1, discipulado 2, orientando o ensinamento da palavra. E eles disseram, agora nós queremos nos batizar depois de 2 anos. 2 anos, você dando ensinamento toda semana, trancado dentro de uma cela. Aleluia. Tinha dia que tinha 18, tinha dia que tinha 23, tinha dia que só tinha 3. Mas estava lá a palavra de Deus que não volta vazia. Timóteo, ensina aos outros, Timóteo. Ensina a eles a ser fiéis. Ensina a eles a obedecer à liderança. Ensina aos filhos a obedecer os seus pais. Ensina a eles a amar a palavra. Ensina a eles a guardar a palavra, a ler a palavra, a exortar aos outros também. Ensina, Timóteo. Ensina a igreja, Timóteo. Ainda que alguém não queira, mas ensina, que ouça ou que deixe de ouvir. Eu fico me lembrando do profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, certa vez, depois de ter falado a palavra de Deus, entregado a profecia, as pessoas viraram as costas. Jeremias volta para casa triste e diz, Senhor. Aí Deus disse, Jeremias, pregue, que ouça ou que deixe de ouvir. Porque aqueles que não querem ouvir são casa rebelde de Israel. Mas quem quer ouvir está trazendo alegria para a sua alma, para o seu coração, para o seu espírito, e está se fortalecendo pela palavra de Deus, irmão. Aí ele diz, achando as tuas palavras, logo as comi. Não perdi tempo. Eu comi logo a palavra. Veja o que nos diz Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Olha o que diz o texto sagrado. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Olha a recomendação de Paulo. Verso 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar a agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Paulo disse, vocês têm exemplo, só se vocês não quiserem. Vocês têm exemplo. E eu quero que vocês prossigam avante. Ele diz, nós rogamos, exortamos no Senhor, que assim, de que maneira você recebeu a palavra, assim vocês devem andar. Andar de quê? De acordo com a palavra. Não é de acordo com a moda do mundo, não, irmão. É de acordo com a palavra. De acordo com a palavra. Eu fui chamado um dia para ir participar de um casamento. E a irmã disse, olha, o casamento vai ser ali na associação comercial. Agora é o seguinte, 7 horas em ponto. O senhor vai ser uma das testemunhas. Não chega atrasado. Eu disse, sim, senhor.
Quando foi 20 para as 7, eu já estava lá. A noiva veio chegar 8h40. Eu já estava suado, mais suado do que pano de cuscuz. Eu disse, dona Fátima, vamos embora. Ela disse, não, nós já estamos aqui, vamos esperar. Com um pouco lá vem a noiva. Irmão, ela estava tão enfeitada que eu não o conheci. Estava enfeitada demais, meu. Eu digo, será que deram uns bufetes no olho dela? Mas não, é porque passou um tal de uma sombra, estava com as beiras dos olhos tudo roxa. Eu pensei que ela tinha machucado. Mas não, foi que botaram uma tal de uma sombra. Mas não quer ficar na sombra do onipotente. Irmão, não pode espiritualizar também. Irmão, não pode avacalhar. Não pode avacalhar, nós somos crentes. Um vestido tão decotado, ela botou um sutiã que parecia que, com todo respeito, e a minha esposa está aqui, está me ouvindo e sabe muito bem, parecia que o seios ia pular para fora. Estava ficando debaixo do queixo dela, de tanto que ela empurrou para aqui, empurrou um no outro. Eu disse, misericórdia, Jesus amado, onde é que eu estou, Jesus? Meu Pai eterno, eu só vou ficar porque eu sou testemunha. E crente, viu, irmão? Crente. Vá dizer que não é, para tu ver a briga que tu arruma. Crente, só não é convertido, porque crente, assim a igreja está cheia, irmão. Convertidos são poucos. É como o nosso pastor João Batista deu o ensinamento. Se você não anda conforme aqui a palavra, esqueça o céu. Por quê? Porque se eu não andar conforme está na palavra, irmão, eu estou andando à toa, mas quem anda pela palavra, o céu aguarda. Aleluia. Quem aplica o ensinamento na vida, o céu lhe aguarda. O céu nos aguarda. Aleluia. Paulo está dizendo, você finalmente, irmão, rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que assim como recebesse de nós, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aí na doutrina dos apóstolos. Como foi que nós recebemos de homens de Deus que nos antecederam? Os eruditos que nos ensinaram e até hoje ensinam. Traz ensinamento da palavra que dá gosto se ouvir. Não gostei, foi muito frio. Não teve um remifrai. Não teve não, irmão. Não teve nem ninguém cortando. Cortando o quê, irmão? Cortando o quê? A palavra, irmão. É a palavra. Digna de toda a aceitação. Olha o que Paulo diz para nós. De que maneira convém andar, agradar a Deus. Assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Será que a geração de hoje está progredindo ou está regredindo? Certa vez, Deus fala com o profeta Jeremias. De Jeremias, o meu povo não está me obedecendo. E era o povo de Deus, viu, irmão? Jeremias, eu vou pegar uma nação incrédula, uma nação pagã, e vou dar exemplo para o meu povo. Senhor, vai, Jeremias capítulo 35. Ele diz, chama os recabitas, o povo, os filhos de Recabe, leva eles para a câmara interior, enche as taças de vinho e diga para ele, bebei vinho, e vocês vão ver que eles vão dar testemunho. Aí Jeremias assim faz, chama o povo, os recabitas, que eram os filhos de Recabe, chama eles para lá, e quando enche as taças de vinho, diz, pronto, está tudo aqui, pode beber vinho. Ele diz, nós não vamos beber vinho. Por quê? Porque Jonadab, filho de Recabe, nos orientou a não beber vinho. Vai nos dias de hoje, irmão. Vai na casa de um crente da tão chamada Semana Santa, está 1 litro de vinho daquele sangue de boi de 5 litros. E eu já vi, não foi ninguém que me disse não, mas cheguei em casa de crente para fazer visita, quando eu cheguei lá, estava lá no cantinho lá. Jesus amado, olha o sangue do boi. Sangue de boi.
e está desprezando o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. E ali o povo Deus chama aquela nação e manda Jeremias chamá-lo e diz: olha aí o exemplo para o meu povo, que o povo está se corrompendo, como nós estamos vendo hoje. O povo está desprezando o momento da palavra. Eu dirigi uma congregação aqui em Patos, e toda vez, quando era no momento da palavra, a irmã se levantava, pegava o menino, ficava lá na calçada, quando menos esperava, ela ia embora. Diga ao dirigente que eu fui-me embora, porque o menino estava dando trabalho. A desculpa era o menino. Próximo culto de novo. Ficava ali, nos louvor estava lá, levantava a mão, até gritava, tudo. Terminou o louvor, ia lá para a calçada, pegava o menino, quando começava o ensinamento, ia embora. Disse: Jesus, me ajuda, Jesus, não pode acontecer, Jesus. Isso não era só comigo que estava pregando, era qualquer outro irmão que fosse ministrar a palavra. Aí eu disse, quando foi um dia que eu fui ministrar a palavra, eu disse: meus irmãos, eu quero que os irmãos tenham a máxima atenção, não a mim, mas a palavra de Deus, que é digna de toda aceitação. E eu quero que todo mundo fique aqui dentro da igreja, porque de lá de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os idólatras, aquele que ama e fica mentira. E quem vai embora para casa antes de ouvir a palavra é porque está com o cão nos coros. Mas rapaz, pensa num remédio bom. Sabe quantas vezes ela foi? Mas nenhuma. Eu digo: mas Jesus, se eu soubesse, tinha falado logo cedo, Jesus. Mas nenhuma vez, não teve menino que aperreasse, não teve menino que chorasse, não teve mais vontade de ficar. E até hoje está lá na igreja, está lá na igreja. Não morreu não, irmão. Não morreu não. Ei, irmão, você é muito duro, não pode ser assim não. É como eu torno a dizer, é um bocado de crente mole. Se eu for dizer aqui, porque o tempo não dá e também, mas se eu for dizer o que eu já passei aqui, a minha família passamos aqui dentro dessa igreja, você chora comigo. E eu não estou dizendo isso para vocês terem dó de mim, não. Não, Senhor. Porque quem cuida de mim é Jesus. Eu tenho essa convicção desde que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu tenho esta convicção. Pode acreditar. Eu tenho esta convicção. Que quem cuida de mim é Jesus. É Jesus quem cuida de mim. É Jesus quem cuida de mim. Olha o que nos diz o texto sagrado. Romanos, abra sua Bíblia, por favor. Romanos, capítulo 6. Vamos ver a carta de Paulo escrevendo aos Romanos. Capítulo 6. Olha o verso 17. Mas, graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fosse entregues. Quer dizer que foi entregue para mim uma doutrina. Foi, como foi para você também. O ensinamento que nós recebemos é para a nossa vida. E não é só momentânea, é para o nosso cotidiano. Como foi que nós recebemos essa doutrina? Recebemos a doutrina através da palavra de Deus. Como é que nós devemos proceder? Conforme está a palavra de Deus. Vamos ver outro versículo, Atos dos Apóstolos. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Glória a Deus. Verso 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, nem noite e dia, de admoestar com lágrima e a cada um de vós. Meu irmão, 3 anos. Durante 3 anos, noite e dia, ensinando e muitas das vezes com lágrimas. Porque às vezes você ensina e você é mal interpretado, você quer o bem da pessoa e a pessoa não lhe entende.
Você tem o remédio para a pessoa, é como você vai dar um remédio para uma criança. A criança esperneia, a criança está ali porque ela às vezes pensa que o gosto do remédio é ruim. Ela cria uma ilusão em relação a tomar o remédio. Mas quando o remédio surta o efeito, ela vai desfrutar do prazer de ser curado. E olha o remédio para curar o pecado, a soberba, a inveja, a mentira. É a palavra de Deus, irmão. Aleluia. Ensinando aos outros. Como é que nós estamos ensinando, irmãos? Como é que nós estamos sendo exemplo para os fiéis? Será que as pessoas podem olhar para vocês e dizer, eu quero ser crente igual a fulano de tal? Eu quero ser crente igual ao irmão, igual à irmã. Eu quero ser crente igual àquela jovem, aquele jovem. Será? Glória a Deus. Vamos encerrando vamos já caminhando para o final. Livro de Provérbios, que é o livro que nós estamos lendo na nossa campanha. Provérbios capítulo 4. Abra sua Bíblia, por favor. Olha o que diz o texto sagrado. Provérbios capítulo 4. Olha o que diz o verso 2. Porque, vou ler o verso 1, 2 e 3, que fica melhor para nós entendermos. Filho meu, não te esqueça da minha lei, que é a palavra. E no teu coração guarda os meus mandamentos, que é a palavra também. Porque eles aumentarão os teus dias. Olha só que maravilha, irmão. E te acrescentarão anos de vida e paz. Coisa boa, tem mais. Não te desampare a benignidade e a fidelidade átuas ao teu pescoço e escreve-a na tábua do teu coração. Quer dizer, irmão, que se eu guardar, tanto eu como você, filho meu, dar-me o teu coração. Quando eu guardo a palavra, Moisés escreveu ali, orientado por Deus, 10 mandamentos. Mas tinha só os 10 mandamentos? Não, tinha mais também. Tinha 613 preceitos. É assim, meu professor Rony? 613 preceitos, que era ensinamento. Quando você lê o Salmo 119, você vai encontrar lá a palavra testemunho, lei, palavra, mandamento. E você vai encontrar aquilo ali dizendo assim, meu filho, guarda, ensina aos outros, guarda para você, aplique na sua vida, mas também ensina a outro, porque todo dia tem gente nessa caminhada, irmão. Todo dia tem gente iniciando uma caminhada cristã. E como é que eu vou ensinar a ele? Está aqui a nossa regra de fé, a nossa verdade absoluta, a palavra de Deus. Amém, queridos? Deixa eu ler esse último versículo e nós vamos estar encerrando. Em nome de Jesus. Provérbios, vou voltar para o livro de Provérbios de novo. Dessa feita, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13, verso 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Glória a Deus. Eu não conheço outra pessoa mais sábia do que Jesus. Aleluia. E onde está o princípio da sabedoria? É o temor a Deus. Lá em Jó, capítulo 28, disseram, onde está a sabedoria e onde está o seu lugar? Os homens viventes disseram, não está comigo. A morte disse, eu ouvi falar. A terra disse, não está por aqui, nem se pode comprar com ouro de Ofim, nem com onix, não se pode. E onde encontrará essa sabedoria? Onde está o seu lugar? E como que deve fazer? Jó, no capítulo 28 de Jó, no verso 28, eu vou ler só para os irmãos entenderem. Jó 28 e 28. Mas disse ao homem,
Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Quando nós temos o temor a Deus, nós guardamos a palavra, vivemos a palavra. Não estou falando em perfeição. Vivemos a palavra, comemos a palavra, dormimos com a palavra, acordamos com a palavra e caminhando com a palavra e ensinando a palavra de Deus. Amém, querido? Deus continue abençoando a sua igreja nesta cidade, em nome de Jesus.